E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Lithopaint, esse recurso que a gente pode usar em impressões 3D, né, que aparentemente a gente não consegue enxergar nada, é uma impressão que parece só uma impressão em branco, só que quando a gente acaba projetando a iluminação por trás dessa impressão, a gente tem o resultado, tá? Eu não vou conseguir mostrar muito bem o resultado nessa filmagem direto, porque tá claro agora, eu não vou conseguir apagar as luzes, mas eu já postei no Instagram o resultado dessa peça. Todo mundo já deve ter visto alguma impressão em Lithopaint, e eu vou ensinar para vocês como que a gente faz isso com bastante qualidade, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer e entender é que para criar um Lithopaint de qualidade, a gente tem que primeiro acessar um site ou uma ferramenta que gere esse lito para a gente com bastante qualidade. E eu vou deixar no post aqui dessa publicação no Patreon o link para o EasyLito, que é um site que eu gosto, eu uso e nunca tive problemas, tá, com a geração de litopaints nele. E a outra informação legal que vocês têm que ter é que a foto que vocês forem utilizar, ela precisa ter qualidade, tá? Então não pode ser uma foto que não tenha qualidade. Ah, eu tirei a foto de uma foto de papel, eu tirei o print de alguma coisa e quero transformar num Lithopaint. Não vai ficar legal, tá? Então, fotos sempre em boa resolução e sites que gerem o lito com qualidade. Outra coisa que não fica legal é se a foto não tiver um contraste muito bom, né? Então, se a sua foto tiver muito preto ou tiver muito branco, não vai ficar legal, tá? Então é bom você ter uma foto bem balanceada para que se destaque esse lito quando ele for impresso e quando ele for colocado contra a luz, tá? Então fica aí atento a esses detalhes. Uma vez que você entrou aqui no site do Slito, você vai vir aqui no item Upload, e a primeira coisa que a gente vai fazer é subir a foto que a gente quer transformar em Lithopaint. Então eu vou clicar aqui no botão Upload e vou escolher essa imagem. Então eu escolhi aqui uma imagem do Yoda. Observa que ela tem tons mais escuros, tons claros, tem tons coloridos, então uma foto que está um contraste bem legal, tá? Uma vez que eu subo essa imagem, eu posso clicar aqui no botão editar e ele vai deixar eu trabalhar a minha foto. Então, como se eu estivesse no Photoshop, num editor de imagens, né? Então, ele deixa você mexer no balanço de cores, no contraste, na exposição, fazer um blur na foto, rotacionar, dar um crop nela, ele deixa você mexer. Caso você não queira mexer em nada na sua fotografia, você vai vir direto para o item Model, que é o item onde você vai preparar o seu Lithopaint. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é um Shape Option, né? Então, é o formato do seu Lithopaint e o que você vai fazer com ele, né? Qual a forma que você vai querer. Então, nesse site, a gente tem aqui o plano, que é esse que a gente está vendo aqui do lado. Eu posso escolher também o cilindro. Então, ele transforma a sua foto num copinho. Você também tem a esfera. Então, vai te transformar numa esfera já cortada na parte de baixo, para você não ter problema aí durante a impressão. Você também pode ter um arco, que é o mais clássico que a gente encontra o pessoal fazendo. Ele pode agora colocar a foto da pessoa numa abóbora, num pumpkin, também já é aberta embaixo, caso você queira colocar LED, colocar alguma coisa dentro. Ele tem a opção de revolve, então ele vai fazer o famoso vasinho, né? Ele faz uma revolução, e aí aqui a gente tem vários formatos de vaso que você pode escolher, ó. Então você vai escolhendo os formatos e ele vai projetando a sua foto em cima desses formatos. Então ele vai fazendo o lito em cima do formato. Esse formato aqui é um formato de sino, né? A gente também tem a forma de círculo, então não é um cilindro, né? É um círculo mesmo. Depende se você quer fazer um pingente, quer fazer alguma coisa para dar de presente. Você tem também as opções de Natal, né? Então você tem lá para enfeites de árvore, como estrela, a própria árvore de Natal em si, né? E a bolinha tradicional. Ele é um plano. Você vai ter no formato de coração, então Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, um momento especial para alguém, você pode fazer com esse formato. E ele também tem um formato hexagonal. Você pode inclusive incluir lados nesse hexágono
né, ou diminuir lados aí nesse hexágono. Tá? Eu vou escolher o arco, que é o tradicional, e aí eu também posso definir qual é a altura que essa minha imagem vai ter. É legal a gente não fugir muito do tamanho original de uma foto, né? Então você vê que aqui ele já está deixando 10 por 15. Mas ainda assim eu poderia pôr 120, por exemplo. Vai ficar um pouquinho maior do que uma foto 10 por 15. Eu também posso ajustar o ângulo que esse arco vai ser criado. Então ele pode ser mais arcado, menos arcado. E a espessura mínima e a espessura máxima que o meu lito vai ter, né? Então a parede que ele vai construir, o menor ele vai fazer em 0,8 e a parte mais espessa que ele for fazer, ele vai fazer em 3,2. Uma outra opção legal que a gente ainda tem aqui, ó, são os frames. São essas bordas que a gente tem ao redor aí do lito, tá? Eu tenho a opção de tirar a borda, então fazer ele diretaço, sem nada. Eu tenho a opção do frame, então ele faz uma moldura em volta, né? E a foto vai ficar para dentro do frame. E eu tenho também a opção de fazer uma borda. E aí a borda ele faz o inverso do frame. Como vocês podem ver aqui, ele tira, né? Ele faz o inverso, ele faz o emboss na fotografia também. Então o frame ele cria uma borda saltada e o border ele cria a borda só que direto na fotografia, tá? Eu prefiro o frame e aí a gente tem as opções de espessura dessa borda, eu deixo normalmente em 3 milímetros e o ângulo de 45 para a gente não precisar de suporte na geração desse frame, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a qualidade do lito, então ele está em 0,1 milímetro por pixel, já é uma qualidade excelente, tá? Para ser feita. E a gente também tem aqui os atributos que a gente pode colocar, a lâmpada, por exemplo. E aí ele deixa já uma estrutura pronta para você colocar uma lâmpada aqui atrás. Então ele fala assim, olha, eu criei essa estrutura. E aí você pode aproximar essa estrutura, você pode diminuir a estrutura, você pode remover a estrutura, você pode fazer aí o que você achar melhor com relação a essa estrutura. Ele te dá aqui algumas opções, tá vendo? Mais perto, mais próximo. Ele vai deixando aí para você ir brincando com o posicionamento da sua lâmpada. Se você não quiser, depois você pode modelar um suporte de lâmpada, um suporte para você pôr o seu lito. Tá? Ele também tem aqui a parte de qual é a lâmpada que você vai usar, né? Se vai ser um bucket para você encaixar uma lâmpada, ou se é um bulb, né? Então aquela lâmpada de rosca, e aí as formas de conector, se não vai ter conector, ele deixa você fazer aí toda essa brincadeira, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é não usar essa opção de lâmpada. Eu posso pedir para ele fechar o meu modelo na parte de baixo, então ele cria uma base para o meu lito, e eu posso falar a espessura dessa base, ou ainda eu posso falar para ele que eu vou colocar ele num abajur, aqueles abajures que eu tiro a carcaça, né? Então ele já faz aqui o encaixe para esse meu abajur. E eu também poderia ajustar essas dimensões desse encaixe para poder fazer qualquer outra coisa depois com essa peça, tá? Eu vou deixar ela nesse formato do abajur e aí depois eu vejo o que eu faço com ela quando eu imprimir. Outras coisas que eu posso fazer é falar que não vai ter backlight, né? Então eu não vou usar uma luz de fundo nesse lito. E aí a minha imagem ficaria nessa forma. Ou eu posso falar que eu quero que ele imprima como se fosse um negativo. E aí eu também não vou conseguir enxergar muito bem essa imagem, tá? O ideal é a gente não mexer e sempre garantir que você vai estar usando a luz de fundo para revelar a foto que você está fazendo o seu lito, certo? Feito isso, o nosso próximo passo aqui é fazer um download, então esperar o site processar, e aí quando ele terminar de processar o nosso lito, a gente vai fazer o download do lito mais os seus atributos. Então por que os atributos? Porque às vezes a gente colocou a luz, colocou a base, fez a borda. Se você não faz o download com a parte dos atributos, não vem essa parte aí que a gente acaba adicionando ao nosso Little Paint. Tá? Então vou fazer o download e aí a gente abre ele lá no Prus Slicer para ver como que funciona. Agora que a gente já fez
o download do nosso lito, eu só vou importar ele no meu fatiador, tá? Eu costumo utilizar, como vocês sabem, o Prusa Slicer, tá? Eu não gosto de imprimir ele nessa posição, embora algumas pessoas prefiram. Eu vou rotacionar ele e vou imprimir ele de frente mesmo, já virado aqui para frente, e a parte de trás é onde eu vou colocar a lâmpada posteriormente, tá? O que a gente precisa nessa impressão para ela ter qualidade e sair bem interessante para a gente? Primeira coisa, todo lithopen tem que ser feito com 100% de preenchimento, tá? Então eu vou voltar aqui para configuração de 0,2 de altura de camada, é mais do que suficiente. Vou colocar aqui 100%. Ele pede para mudar o padrão, né? Eu uso o giroide, ele fala que não consegue fazer o giroide em 100%, ele vai pôr os padrões de linha. Então eu aceito essa alteração. Outra coisa que eu faço, eu habilito o brim na minha peça para fazer aquela bordinha ao redor, para garantir que essa peça não vai cair, não vai tombar, mesmo que o bico dê uma encostadinha na peça, ele acaba não derrubando, tá? Feito isso, não tem muito segredo. É fatiar, colocar na máquina e esperar a impressão aí do seu lithopen. O que é importante? Você, além de colocar 100%, utilizar materiais que têm cores claras, então de preferência branco ou branco perolado. Se você estiver usando ABS, é legal fazer com natural, funciona super bem, eu já fiz bastante com ABS natural. E outra coisa que é importante é garantir que o seu bico esteja 100% limpo, tá? Então é legal, caso você não tenha, conseguir essas escovinhas de aço, e antes do seu lito, você dá uma escovada legal no seu bico. Por quê? Se tiver qualquer partícula de filamento queimado, qualquer pontinho preto, na hora que você estiver fazendo o lithopen, essa partícula pode escapar e ficar na fotografia. E aí vai ficar uma manchinha preta no seu lithopen. E aí não tem como corrigir, tá? A única forma de corrigir, infelizmente, é jogando a foto fora e refazendo. Então lembre-se, 100% de preenchimento, velocidade constante, eu vou imprimir o meu sempre a 30%, altura de camada 0,2 é mais do que suficiente, bico limpo e materiais claros, branco perolado, se for ABS, ABS natural. Já vi algumas pessoas que fazem até com tons de skin, né? Tons de pele também dá certo, mas eu particularmente não gosto, eu prefiro de fazer sempre com branco. Certo? Fez isso, fatiou, né? Espera o slicer fazer o trabalho dele, exporta por cartãozinho de memória e manda lá para a sua impressora fazer o trabalho dela. Beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse processo, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo todo mundo, ou manda lá as dúvidas no Discord que a gente responde assim que for possível.